Hoje, na bancada desportiva da Rádio Nova Antena, estamos a receber o Mestre Fernando Emílio, um jovem à beira dos 74 anos, é isso, não é? Nascido na aldeia de Valenças, Ciborro. no Ciborro, casado, pai de 2 filhos, e que, como faz questão de referir muitas vezes, é um homem do campo, um alentejano castiço, 100% alentejano. É assim que se sente, Fernando Emílio? Sim, é assim que me sinto e foi assim que consegui entrar no mundo da comunicação social, no mundo da rádio, no mundo do jornalismo, porque sempre aprendi que tinha que ser humilde. E com a humildade consegui atingir quase todos, ou mesmo todos os objetivos. Eu, quando ingressei na rádio, comecei a colaborar nos emissores associados de Lisboa, através de um programa de Montemor que pouca gente já se lembra, que era do Lopes Vítor. Eu tinha ganho 3 concursos, havia um concurso na Feira Popular, para revelação de novos valores, de 5 especialidades, eu ganhei 3, fiquei em segundo lugar em 2, e depois fui convidado pelos emissores associados de Lisboa, onde surgiu um montemorense, que eu nem sequer conhecia, que era o Lopes Vítor, que tinha um programa sobre Montemor, e então passei a colaborar com o Lopes Vítor, são os meus primeiros passos na rádio. Entretanto, fazia simultaneamente publicidade com o Manuel Destino, aqui no Campo de União. Ainda me recordo a nova mobiladora montemorense de Sebastião José Godinho, José Joaquim Cornacho e Filhos Limitada, a Laranjinha, vinhos e petiscos, quer dizer, nós fazíamos essa publicidade e portanto isso serviu-me de escola para um dia ser convidado para ingressar na rádio comercial. Havia na altura o Artur Agostinho, Fernando Correia, Nuno Brás, Amadeu José de Freitas, Romeu Correia, os nomes sonantes, Fialho Gouveia, Carlos Cruz. Enfim, eu era um alentejano que cheguei ali caí de paraquedas na rádio comercial, onde só estavam as grandes figuras e que era considerada a escola da rádio em Portugal. E foi assim que comecei, dei os meus primeiros passos na rádio. Posso agradecer aqui a União, onde fazia a publicidade numa casinha pequenina, não sei se ainda existe. Existe, sim, senhor. Estava ao contrário, não era este campo que temos agora. E com o Manuel Destino, que foi também um dos meus mestres, foi ele que me deu a mão. E pronto, e foi assim. Comecei os meus primeiros passos a apresentar foi o rancho folclórico do Ciborro. Eu, quando estava no Ciborro, no rancho infantil, já aí dizia umas coisinhas. Vim para o rancho de fazendeiros de Montemor, estudava à noite. Trabalhava na fábrica das carnes, já extinta, e é assim que faço a minha escola. Portanto, quando entro para o Exército, para a manutenção militar em Lisboa, começo a ter outra visão do que era a rádio, e de um momento para o outro, quase que sem saber ler nem escrever, surge nos grandes acontecimentos mundiais. Recordo-me que faço o meu primeiro campeonato do mundo em 1982 em Espanha, o primeiro campeonato da Europa em 1984 na França, e a partir daí foi campeonatos do mundo de ciclismo, só de ciclismo tem 20, campeonatos do mundo de hóquei patins, corri o mundo todo. Pronto, é uma carreira cheia, uma vida cheia de grandes memórias. Recuando ainda aos tempos do Manuel Destino, há pouco tempo tivemos aqui o jovem Macau, o filho do Manuel Destino. Manuel Henrique. Esses primeiros tempos, o que é que lhe proporcionaram em termos de bichinho que lhe ficou da rádio? O bichinho já vinha atrás, porque ele recorda-me, quando era criança, pegava no mocho, não sei se as pessoas sabem hoje o que é um mocho, e fazia relatos, imaginava fazer-me relatos através do mocho, que tinha palha e as partes eram os botões da rádio, para mim, daqueles mochos. E então, com o Manuel Destino, eu trabalhava na fábrica das carnes, e ele também, e à noite, portanto, estudávamos os dois na escola industrial e comercial, onde hoje foi depois o tribunal, depois a seguir, o que é que houve? Foi um jardim de infância, e hoje em dia está desocupado. E então, com o Manuel Destino, chegámos a apresentar a festa dos ciganos, os dois, a festa dos ciganos em Almada, apresentávamos os espetáculos que eram feitos em benefício do Hospital Infantil de São João de Deus, com grandes artistas, António Mourão, Amália Rodrigues, Carlos do Carmo. Foi tudo o que havia de melhor de artistas em Portugal, nós apresentávamos no Curso Semedo. Éramos os dois, fazíamos essa parelha, depois íamos às festas do Ciborro, às festas de Lavre, enfim, percorríamos as redondezas de Montemor,
sempre na boa disposição e sempre tentando divulgar o nosso Alentejo. Foi esse o começo, mas houve um primeiro relato que foi complicado de acontecer. Não, eu não achei complicado. Aquilo, como digo, já tinha um bocadinho na cabeça. Ainda não tinha ingressado na rádio comercial, isso também contribuiu para esse salto, mas um dia estudámos a forma de fazer os relatos de União, quando ele se deslocava à Madeira e ao Algarve. E o primeiro relato aconteceu em Silves. E fizemos um relato, eu em cima da bilheteira, atrás de uma baliza. Eu há cerca de 2 anos estive em Silves e fui recordar, o estádio não tem nada a ver com o que era aquilo que eu conhecia antigamente, e foi aí que fizemos um relato, o primeiro relato para o Curvo Semedo. Mas parece que o senhor do CTT atrasou-se. Atrasou-se, eu já estava à rasca para começar o relato e não aparecia ninguém, estavam lá os fios pendurados, aquilo era um telefone de peito e cabeça, que muita gente ainda se recorda disso, que era das telefonistas. Retorno era, portanto, aquilo tinha um bocalzinho e era a partir daí que se fazia o relato. Mas 10 minutos antes o homem tinha andado nos copos e na noitada, lá apareceu o homem e lá se conseguiu desenrascar a situação e o jogo a começar e o relato. Então o que é que acontecia? Nós tínhamos uma base, um amplificador de som no Curvo Semedo, a linha telefónica entrava nesse amplificador, do Leandro e Gatinho. O Manuel Destino ia animando a situação com a publicidade, aqui, além, etc, etc, e para falar comigo tinha que se desligar a aparelhagem, os cabos, ir no telefone, e assim é que nós íamos falando. Mas foi uma experiência positiva que fomos melhorando ao longo do tempo. Fomos à Madeira, fazer o Marítimo, o União Marítimo, Algarve vários, depois comecei a fazer também para o Lusitano de Évora, para o Juventude. Bom, e foi uma sequência. Entretanto, isso chega aos ouvidos do Orlando Dias Agudo, do Artur Agostinho e do Fernando Correia, e enfim, dada esta carolice, não havia rádios locais na altura, portanto não existiam, e foi com estes relatos caseiros, feitos em cima do joelho e à alentejana, que nós conseguimos, enfim, projetar a União, dar uma satisfação às pessoas de Montemor, porque não podiam deslocar-se para acompanhar a equipa, e foi também esse o grande salto de qualidade, porque acharam que tinha qualidade para poder chegar à rádio comercial. Quando eu me vejo frente aos nomes maiores deste país, que era o Artur Agostinho, o Fernando Correia, o Orlando Dias Agudo, a Madeira José de Freitas e por aí adiante, eu era um pigmeu que chegava ali e que fui humilde, tive essa particularidade, e consegui impor-me. Houve uma altura em que eu era um menino bonito, modéstia à parte, no hóquei patins e no ciclismo, não há dúvida de que não havia, nem houve até agora, locutores que pudessem ter aquela chama, aquela viva, aquela força e os conhecimentos que eu consegui adquirir. Na verdade, ainda hoje, quando recordo alguns desses relatos, digo, mesmo, como é que eu conseguia fazer isto? Porque eu não fumava, não bebia e tinha um ritmo de tal forma que conseguia manter, mesmo com o jogo parado, aquilo tinha que manter a improvisação e a criatividade. Uma coisa que é muito importante na rádio. É realmente puxar pelo aquilo que são o nosso cérebrozinho para imaginar e contar o que está a acontecer. Exatamente. A quem não está a ouvir. Eu recordo que um dos campeonatos do mundo que para mim foi marcante foi na Argentina, em San Juan, em 1989, aquilo é que é na verdade a catedral, aquilo que eu pensava do hóquei patins, tinha conseguido ver tudo, nem de perto nem de longe. Quando cheguei ao pavilhão do Cantón, que visitei de novo há 2 anos, eu fiz 2 campeonatos no mundo na Argentina, e há 3 anos fui fazer a volta a San Juan. Fui recordar exatamente os tempos em que estive no pavilhão do Cantón. E o que é que aconteceu nesse pavilhão? Foi a apresentação das equipas. Quer dizer que a história da minha vida tem uma sequência de ligação. Ou seja, nada na vida acontece por acaso. Portanto, depois de ter estado em 89, ter estado lá em 2002, onde foi comigo o Manuel Henrique, foi comigo a esse campeonato do mundo em San Juan, agora em 2019, voltei a San Juan, mas na função de jornalista para fazer ciclismo, que era a minha outra faceta, além de relatar o hóquei patins. E onde foi mais feliz e onde continua a ser feliz é no ciclismo? Sim, continuo no ciclismo, isto como se costuma dizer, quem tem um olho em terra de cegos é rei. Tenho muita experiência, corri o mundo todo, fui à China, à Austrália, à América do Sul, as grandes corridas ao Tour, à Vuelta.
não sou recordista da volta a Portugal, vou fazer 48 voltas se fizer a deste ano. Há o Guita Júnior que fez 50, eu ainda só tenho 47. Sou o único totalista na volta ao Alentejo. Grande prémio de Joaquim Agostinho, nem sei quantas edições tenho. O mesmo acontece com o Jornal de Notícias, a volta ao Algarve. Lá fora, volta à Espanha, volta à França, volta à Itália, volta às Astúrias, onde é obrigatório eu tenho que ir à volta às Astúrias, porque criei uma certa amizade com aquela gente, que eu chego às Astúrias, para ir à volta às Astúrias, eu tenho hotel, se pudesse almoçar 3 vezes, tinha que almoçar 3 vezes e tinha que jantar 5 vezes. É sempre uma carga de trabalho. Mas pronto, é uma volta que eu gosto de fazer, é a volta às Astúrias. Claro que todas as grandes competições em Portugal e a Espanha também. Portanto, tenho preenchido. Depois, em termos de conhecimentos, conheci os melhores corredores do mundo. Foi através da minha pessoa que trouxe a Portugal o Lance Armstrong para correr a volta ao Algarve. Conheço perfeitamente e tenho uma certa ligação com o Alberto Contador, com o Ivan Basso, com o Miguel Indurain. O Miguel Indurain vem à volta ao Alentejo. Fui eu que fui com o Alfredo Barroso e com o Armando Oliveira a Málaga para trazermos o Miguel Indurain à volta ao Alentejo. Eu fui recebê-lo a Lisboa com o Decker, vinha com o Decker, levei-os a almoçar no Solar dos Presuntos e depois fomos para Sines, onde se iniciou essa volta ao Alentejo. Ou seja, as grandes figuras que estive de uma certa forma ligado a todos eles, enfim, de uma maneira simples. O meu inglês é aquele inglês de Alcochete, eu falo bem francês, falo bem espanhol, mas o meu inglês era inglês, depois desenrascava-me sempre, nunca havia problemas. Depois também existe a vantagem de conhecer muitos jornalistas, ou seja, qualquer acontecimento importante, hoje em dia, através das redes sociais, é fácil contactar com os meus amigos na Bélgica, na França, em Itália, em Inglaterra, portanto é fácil ter a notícia corre o mundo. Por exemplo, esta agora, a última notícia que foi a da sanção aplicada ao Raul Alarcón, eu na véspera tinha a notícia, só que eu não podia dar a notícia sem a notícia ser divulgada pela UCI, e porque a UCI tinha primeiro que ter a resposta que o corredor tinha recebido a notificação, e portanto saiu no dia a seguir, mas de qualquer forma eu já tinha a notícia na véspera dela sair. É as vantagens dos tais conhecimentos. Mas é também essa referência é feita de respeito hoje em dia, porque esperou por fazer as coisas como deve ser. E hoje em dia há muitos atropelos. Não pode ser. Uma notícia que eu escreva no jornal A Bola, ou que eu dissesse na rádio, ninguém até hoje teve a coragem de desmentir. Eu sou contra os dopados. E os meus inimigos no ciclismo são os dopados e aqueles que os apadrinham. E não há nenhum até hoje, que eu tenha dito que ele fosse suspenso 2, 3, 4 anos, que tenha a coragem de desmentir aquilo que eu escrevo. Por isso, aqueles que são, na verdade, por todos nós temos inimigos, os meus inimigos são os batuteiros, os vigaristas, os aldrabões, aqueles que trabalham no escuro, nos bastidores do ciclismo e do desporto, como os dopados. Fernando, ainda recuando um bocadinho, porque ainda há poucos anos assisti num aniversário do Grupo União Sport a uma oferta que o Fernando fez ao Grupo União Sport, ao museu do Grupo União Sport, que é o célebre telefone. Exatamente. Ou seja, eu consegui guardar o microtelefone peito e cabeça, o telefone, as baterias, que as baterias têm quase 30 centímetros de altura. E tinha isso em minha casa e falei com os meus filhos e disse, vocês não querem isto, as minhas netas também não, vamos oferecer isto à União, pelo menos, porque entretanto o Museu da Rádio tinha um pedido para se eu lhe podia oferecer aquilo, mas aquilo para o Museu da Rádio era mais uma coisa que não enchia, não ia valorizar nada. E na União, porque foi aqui que eu comecei, ofereci, portanto, e deve estar exposto lá na sala, o microtelefone peito e cabeça, os fios que se utilizavam na altura, não havia microfones inalámbricos, não havia nada, as pilhas e o telefone, que era aquele telefone sem números, que era o telefone de manivela, que era para chegar à fonte onde nós estávamos a fazer o relato e ao local da chegada. Um tempo em que os relatos eram feitos de uma forma, hoje em dia, muito difícil de imaginar. Sim, completamente diferente. Esses relatos serviram-me de escola, serviram-me de salto, e quando começo na rádio comercial a fazer relatos, era a fazer reportagem de campo com um cabo de escutadores e de microfone com 120 metros. Os técnicos que iam lá montar de manhã no Estádio da Luz, no Estádio de Alvalade, nas Antas,
no Restelo ou no Estádio Nacional, e eu tinha que andar agarrado a um cabo com 120 metros de um microfone e dos auscultadores, porque também não havia rádios naquela altura inalámbricos, portanto nós tínhamos... Claro que são pormenores que hoje estão ultrapassados, e ainda bem que estão ultrapassados, mas que fazem parte da história. Mas eram pitorescos, porque sim, para concretizar uma emissão era uma carga de trabalho. Era uma carga de trabalhos. Mas pronto, fazia-se, não havia telefones portáteis, isto era o faz de conta. Fernando, já o disse que tinha um certo jeito para o hóquei em patins, para o ciclismo, no futebol desenrascava-se naquilo que era a reportagem. Destas 3 áreas do jornalismo onde esteve, destas modalidades, qual era aquela que mais gostava de fazer? Talvez o ciclismo e o hóquei em patins. O futebol, gostava de fazer futebol, mas o futebol era sempre, não digo um caminhão, era uma carrada de problemas, porque naquela altura e ainda hoje o clube visitante nunca gosta, o visitado nunca gosta de perder. E nós tínhamos dificuldades, havia as conferências de imprensa e, portanto, toda a gente estava com o rádio, não havia as transmissões diretas para a televisão e toda a gente estava agarrado ao rádio. E ao Estrela da Amadora, nós estávamos entre o público ali no Estrela da Amadora, aquilo, pareciam índios. Se a gente gritasse um golo mais alto, lá está, do Sporting mais alto que o do Estrela da Amadora, aquilo era uma carrada de problemas. Eu recordo-me que num jogo em Sines, Vasco da Gama de Sines, Farense, o Farense subiu à primeira divisão e o Vasco da Gama de Sines desceu à terceira divisão. Chovia que Deus a dava. De campo pelado. O árbitro Santos Ruivo de Santarém. E então o treinador do Farense, Mladenov, o capitão de equipa, o Cajuda, vejam lá os anos que foi para o Cajuda, que ele já é treinador. E então o Farense faz 1-0, tudo bem. Passado 10, 15 minutos o Vasco da Gama empata e o resultado servia ao Vasco da Gama, mas não servia ao Farense que estava pendente. A 2 minutos do fim o Farense, ali com um jeito, com a bola na mão, golo do Farense, 2-1, Nossa Senhora de Fátima. Aquilo foi um entornar. O árbitro saiu debaixo de guarda-chuvas a partir. E então viram-se os adeptos do Vasco da Gama de Sines, e vão ser os meus filhos dentro e daquilo. E tu anda cá, meu desgraçado, que és também algarvio. Eu algarvio por ter nascido no Alentejo. O OB, que era onde nós fazíamos, foi o OB, foi tudo a vida. E para nós sairmos de lá, estivemos mais de 2 horas para que a Guarda Republicana nos pudesse, a nós e ao Farense. Era a Renascença, na altura, a Renascença, a Rádio Comercial e a Antena 1. Ainda não existia a TSF, portanto já podem ver os anos que isto foi. Foi uma carga de trabalho, um gajo com uma navalha e tudo, mas também és algarvio. Meu nascido no Alentejo, qual sou algarvio? Foi o que se foi ser alentejano. Foi uma carga de trabalho muito grande, mas pronto, fazia parte da história. Fernando, você é uma referência. Ponto 1. Você é uma referência. Qualquer dia até a cadeira cai. Mas esteve ao lado também de grandes referências, de grandes nomes. Como é que foi também estar ao lado de nomes da altura, da sua altura e mais recentes também, que fazem parte da história da rádio, fazem parte da história da comunicação social em Portugal. Nomes que, se calhar, as gerações mais novas desconhecem. A minha ainda conhece. Eu, por exemplo, o Jorge Gabriel é meu filhado. O Nuno Santos, diretor-geral da TVI, meu filhado. O Nuno Santos, diretor-geral da Sport TV, meu filhado. O Paulo Garcia, meu filhado. Quer dizer, todos estes nomes que eu vos estou a dizer aprenderam alguma coisa comigo porque eu tinha aprendido com outros. Com particularidade, sempre que eu falava com eles, nunca se ponham no bico dos pés. O Pedro Cid, por exemplo, que está agora vive no Dakar, em Dakar. Tive tantos e bons alunos que todos reconhecem isso, e é uma das grandes vantagens é conseguir manter com esta idade uma certa afinidade com essa gente. E hoje em dia, com os nomes que estou a revelar, por exemplo, com o João Almeida, eu sou o único jornalista em Portugal, modéstia à parte, mas isto é um facto que se pode confirmar, que falo diariamente com todos os ciclistas que estão a correr no estrangeiro. O caso do João Almeida, do Rubén Guerreiro, do Nelson Oliveira, por isso eu achei mais uma reportagem com ele. Atingiu hoje o Nelson Oliveira, este sábado no Milão-São Remo, tem um feito que é muito raro acontecer. Consegue correr os 5 monumentos do ciclismo, consegue estar nos Jogos Olímpicos, nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do mundo, na volta à Espanha, na volta à França e na volta à Itália. Poderá haver no máximo 20
a 30 corredores ciclistas que tivessem feito, que entrem neste grupo dos elegíveis e que são, na verdade, figuras importantes. Teve o cuidado de me ligar logo de manhã a dizer: muito obrigado, não tens nada a agradecer, a minha obrigação é dizer às pessoas aquilo que tu fizeste e onde participaste ao longo dos anos. Como está o caso do Rui Costa. Tem, por exemplo, pena do Sérgio Paulinho, porque não correu o Tour de Flandres, que é um outro dos 5 monumentos, o Tour de Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Milão-São Remo, o I-Lombardia, são provas míticas, mas por não ter feito o Tour de Flandres não faz parte deste grupo, porque esteve nos Jogos Olímpicos, esteve no Campeonato da Europa, no Campeonato do Mundo e nas 3 grandes voltas. Desses ciclistas, agora está a falar de nomes mais recentes, mas da sua vida no ciclismo, qual foi, ou quais foram as grandes referências do ciclismo, os ciclistas que de facto lhe ficam na memória? Eu conheci o Alves Barbosa, já não corria, conheci o Alves Barbosa nas funções de selecionador, portanto sempre fui um grande amigo e sempre com que falava com ele aprendia qualquer coisa. Mas tenho o Joaquim Agostinho. O Joaquim dizia: tu és uma besta, tratavam-nos por tu és uma besta. O Joaquim Agostinho, quer dizer, era um homem 5 estrelas, mas tinha um feitio também muito especial. Portanto, quando ele estava chateado, aquilo era uma carga de trabalhos. E para o entrevistar era sempre um problema. Lá vês tu com essa porcaria, com essa chatice e não sei o quê. Quer dizer, era sempre, com o Joaquim Agostinho, foi sempre, e eu estava nessa altura, eram os meus primeiros passos. Eu tratava-o por tu, mas, enfim, porque através do Emiliano Dionísio, que tinha sido tropa comigo. E foi através do Emiliano que eu consegui chegar e do Lionel Miranda a falar com o Agostinho. Depois do Agostinho temos o Acácio da Silva, que também acompanhei muito tempo, o Orlando Rodrigues, que corria na Banesco, foi o José Azevedo, que foi outra referência. E depois temos, a seguir, na nova geração, surge o Rui Costa, o Nelson Oliveira, o Sérgio Paulinho, e agora temos a grande revelação que é o João Almeida e também o Rubén Guerreiro, que são, e já temos também na Forja os irmãos Oliveira, mas os irmãos Oliveira, o Ivo e o Rui, vêm da pista, e o João Almeida é, na minha opinião, o corredor que vai lutar pelas grandes vitórias nas grandes competições. Como é que vê estes últimos tempos em que os portugueses ficaram agarrados autenticamente à televisão e à informação no Giro de Itália, por exemplo? Como é que vê estes últimos tempos do ciclismo? As pessoas tinham saudades de ter referências. As referências no desporto são importantes, motivam as pessoas. É através das referências que se movimentam multidões. Não só no ciclismo, como no atletismo, em todas as modalidades. Mas o feito do João Almeida foi, na verdade, muito divulgado através de toda a comunicação social, rádios, jornais, televisão. E nós sabemos hoje que os mídias conseguem colocar no ponto mais alto. E foram muitos dias. Muitos dias. E ele aguentou a pressão. Com uma particularidade. A humildade que o João Almeida tem é, na verdade, uma coisa que vale a pena referenciar. Porque o João Almeida, se não lhe subir à cabeça, vai ser um grande corredor, porque tem uma coisa muito boa. Também nasceu numa aldeia, em Atos Francos, de uma pequena freguesia. Caldas da Rainha, e que tem sabido lidar com a pressão e não lhe subiu à cabeça, até agora, ter sido uma das grandes referências do ciclismo a nível mundial. Ele, neste momento, é o 7º classificado no ranking da UCI, onde existem mais de 1.200 corredores de top das equipas Pro Tour, Pro Teams, equipas continentais. Portanto, toda essa gente, isto nunca mais acaba. Falámos nos ciclistas, falemos nos jornalistas. Já vimos que esteve ao lado de nomes sagrados, consagrados. Quais foram as suas maiores referências? Já passou o testemunho, o seu saber a novas gerações, falou no Jorge Gabriel, o Pedro Mourinho também foi um deles, e as fontes de onde bebeu a informação, quais foram as suas principais referências, aqueles que de facto alimentaram aquilo que foi Correia, o seu conhecimento? O Artur Agostinho, o Orlando Dias Agudo, o Abel de Figueiredo, que não era um grande relator, mas era um grande trabalhador. Ele, nos bastidores, era o homem que coordenava, e aí aprende-se muito, nos bastidores que coordenava os resultados, as entrevistas, como é que aquilo funcionava, a sequência que tínhamos que colocar na reportagem. Depois tive também o Gabriel Alves, o Jorge Pestrelo,
Jorge Pestrelo saiu de Angola, foi para o Brasil e veio para Portugal. E o primeiro relato que ele fez, na Antena 1, foi um relato que nós fomos fazer. Eu estava na Comercial, ele estava na Antena 1, no Sacavenense. Ele depois vai para a Rádio Comercial e, passados uns anos, juntamente com o Fernando Correia, ingressam na TSF. TSF, eu não pude ir para a TSF, não me deixaram ir. E nem podia ir, eu trabalhava, porque eu não era profissional a tempo inteiro, eu era chefe de uma fábrica da manutenção militar em Évora e, portanto, fazia as duas, estava na fábrica e também trabalhava na Comercial. Eu cheguei a fazer relatos, recordo-me, fiz um relato em Moscovo, à noite, e no outro dia às 7 da manhã já estava na fábrica. Foi uma direta, foi viajar de avião de Moscovo para Lisboa, de Lisboa diretamente para ir trabalhar. Mas estes nomes, também um outro nome importante, o Nuno Brás, que era do Porto, também aprendi muito com ele. O Fernando Garcia, depois surge essa sequência do Carlos Cruz, com o José Fialho Gouveia. Isto são tudo referências que muita gente já não conhece. O José Fialho Gouveia, também já já eu estava na rádio, surge, vindo também de Angola, o Riba Cristóvão, da Renascença. Quem mais? Quer dizer, estes são aqueles nomes de maior sucesso. Depois há aqueles que a gente esquece facilmente, há locutores que, pronto, por qualquer motivo não conseguem pegar. São muito bons numa rádio local, mas quando chegam a uma rádio de grande impacto, a pressão é muito grande e não se consegue. Hoje, com os meios técnicos que existem, naquela altura tinha que haver dicção, tinha que haver voz, quer dizer, havia uma série de predicados que as pessoas tinham que ter para poder chegar ao microfone. Porque antes de fazer relatos, eu tinha que fazer relatos, mas só relatos para o gravador. Tinha que fazer os relatos para o gravador, só depois deles serem escutados e tal. Sim, senhor, agora podes ir. Eu recordo que no meu primeiro campeonato do mundo, portanto estamos a falar de 82, o primeiro grande bronca foi que eu ia sendo preso, ia sendo expulso, porque fui entrevistar o Pelé. O Neves de Sousa, que era jornalista do Diário de Lisboa e era comentador na Rádio Comercial, juntamente com o Wilson Brasil, diz-me: então já foste falar com o Pelé? Eu não posso ir. Não, tu estás credenciado, podes ir. Eu quando custou a fazer a primeira pergunta ao Pelé com um tijolo, que aquilo era um gravador, que era um tijolo, há um polícia que chegou ao pé de mim e disse: fora daqui. E então queriam tirar a acreditação, queriam pôr fora do campeonato do mundo, mas, portanto, lá consegui alinhavar a situação e safar-me e não ter sido expulso. A segunda vez era, na verdade, corrido do campeonato do mundo, foi o primeiro que fiz e que me deixou gratas recordações, assim como o primeiro europeu, que foi em França. São histórias caricatas também que ficam, histórias que fazem parte da sua história. Dessas histórias caricatas, fora esta que quase que foi preso por querer entrevistar o Pelé, daquelas que se recorda com... Nós tínhamos na volta a Portugal, todos aqueles que eram estreantes tínhamos que lhe pregar uma partida. E então arranjávamos sempre um sorteio. Havia na altura a Ignis, que a Fagor, que tinham caminhões com frigoríficos, televisões, faziam parte da caravana publicitária, que hoje já não existe. Então nós inventávamos uns sorteios, naquela altura ainda era escudos, era 20 escudos por cada 10 números. E com aquele dinheiro fazíamos um jantar, esse sorteio realizava-se sempre na véspera de terminar a volta a Portugal. E então tínhamos que sempre entalar um dos novatos. Arranjávamos os números, sabíamos que, por exemplo, ele tinha o 17, o Joaquim António, o Manuel Francinho, o 17, vai-te sair a ti, mas pronto. Punhamos os números todos, mas só havia um número, o número era todo igual. Tira aí o número 17, passa aí de ti. E então arranjávamos uma credencial para ir no dia seguinte levantar o televisor ou o frigorífico. Só que quando chegavam lá, o televisor, aquilo não havia televisor, não havia frigorífico. O dinheiro que eles tinham pago era o selo de contribuição para que nós jantássemos nesse dia em companhia, que hoje também já não existe. Hoje já não existe na volta a Portugal, nem na volta ao Alentejo, nem na volta ao Algarve, o convívio que existia antigamente. Eu, por exemplo, recuso-me a almoçar ou a jantar com diretores desportivos de qualquer equipa. Nem a pensar. Tenham paciência, meu amigo. Quando tenho que falar bem, falo bem. Quando tenho que falar mal ou escrever, tenho que dizer a verdade. Mas faziam-se muitas peripécias em que... sei lá, fazia tanto. Por exemplo, aí há tempos, eu contei já esta história várias vezes, a um amigo meu, que é o Márcio Santos, que é do Porto, de uma rádio local, mas que acompanha o ciclismo. E andávamos sempre a dizer que tinha olhos de lince. E um gajo de olhos de lince, fez tudo. Já viste, tem olho de lince. Aí há 2 anos,
disse, tenho que ir ser operado às cataratas, estou à rasca da vista. Pá. Então, entretanto, nós andávamos num grande prémio, e que ali perto de Penamacor existe o Centro de Linces da Serra da Malcata, Centro de Recuperação de Linces da Serra da Malcata. Eu passo para aquilo, volto para trás, digo assim, então o que é que se passa? Diz-me, se tens olho de lince e se estás com cataratas, ficas aqui no Centro de Recuperação de Linces da Serra da Malcata e ficas curado. Essa era daquelas situações caricatas que nós arranjávamos. O Fernando tinha olhos de lince, mas tinha aquilo que eram dois predicados que já os disse, que era a criatividade e a imaginação. E por falar no olho de lince, há também outra história em que, numa chegada de uma corrida do centenário do Grande Prémio Jornal de Notícias, houve ali umas camisolas que o confundiram. Isso era o Belo Figueiredo, estava na meta. E o Neves de Sousa, portanto, era uma figura carismática. Começava a dormir quando a etapa começava e só acordava no fim. Mas tudo aquilo que acontecia, ele foi mesmo à minha frente, ele contava aquela história toda. Escrevia na altura para o Diário de Lisboa, para a Gazeta dos Desportos, para a Revista Maria, fazia comentários, mas era um jornalista que tinha uma improvisação incrível. Nessa etapa que terminava em Grândola, existe a avenida de acesso à estação de caminho de ferro. E nesse centenário havia uma camisola, que era a camisola do centenário, que era tipo xadrez, parecida com a camisola do Boa Vista. Eu venho na reportagem de carro, aquilo também era tudo história, ou seja, como é que eu, de carro, podia ver a 500 metros os corredores, mas vinha, atenção, Sicas Alacral na frente do pelotão, Abel de Figueiredo com a reportagem, e o Abel de Figueiredo aproxima-se os ciclistas, vitória de Manuel Vilar do Reserva Boa Vista, e o Neves de Sousa faz a história do Manuel Vilar, que era padre, tinha 2 filhos, e eu, com o emissor que não funcionava, cheguei, Abel, Paulo Pinto, que era o que tinha a camisola do JN, que era o Sprinter. E o Neves de Sousa, sem mais nem menos, disse, eu não te disse, Abel, eu não te disse que não tinha sido o Manuel Vilar em direto. Ei, mãe da minha alma, pronto, mas aquilo tínhamos que engolir aquilo. Não há hipótese, com o direto mesmo assim, não é? O direto... Em 1993 fiz a volta a Portugal que eu mais gostei, porque nós tínhamos, eu com o Rui Almeida, com o José Nunes, que hoje está na Antena 1, o Paulo Cintrão, que trabalhou na TSF, o Carlos Ribeiro. Nós tínhamos um caminhão de tiro onde era um estúdio que começava a emissão da manhã da Rádio Comercial às 10, nós fazíamos a transmissão da corrida de hora a hora e eu relatava as últimas 2 horas. Acontece que à noite tínhamos das 9 às 10, sem rede, em direto, o Jornal da Volta, onde ia o vencedor da etapa, o diretor desportivo, o camisola amarela, o camisola azul. Hoje, se fizéssemos isso, era impossível. Não aparecia lá ninguém. Ficávamos a olhar só uns para os outros. Isso foi um sucesso muito grande, porque eram milhares e milhares de pessoas a assistir ao vivo ao Jornal da Volta. Esta era uma situação que foi para mim a melhor volta que fiz até hoje, foi aquela que me deu mais prazer fazer, foi essa volta. Com tantas horas de direto, em dias consecutivos, a fazer o que mais gosta, não é? Era verdade. Falou na proximidade às equipas, aos artistas, como muitas vezes diz, que hoje em dia não acontece. Sente falta dessa proximidade? Sim, criou-se uma barreira e a partir do momento em que essa barreira se construiu, porque antes chegava-se à rádio, eu tive um programa que era No Calor da Noite, que era das 2 às 6 da manhã, era eu, Fernando Correia e o Prestrelo. Então as editoras queriam promover, não havia CDs, aquilo era o vinil, e então os artistas, para promoverem os seus discos, iam à rádio. Nós arranjávamos 10, 15 minutos para falar sobre o disco e passávamos o disco, as músicas referentes a esse disco. Isso foi-se perdendo, porque depois surge, a seguir ao vinil, surge o CD, o iPad e iPhone e essas histórias todas. Portanto, e hoje em dia os artistas deixaram de ir à rádio, deixaram de visitar a rádio, as editoras continuam a enviar, mas tudo através dos meios eletrónicos, e portanto perdeu-se o contacto direto com o artista. No ciclismo ou no desporto a história é a mesma. Os clubes criaram gabinetes de imprensa, os jornalistas já não assistem aos treinos. No ciclismo nós dificilmente conseguimos falar, a não ser em conferência de imprensa, com o vencedor da etapa e com o camisola amarela, e portanto criou-se uma barreira
muito grande para que se possa trabalhar e se possa ter criatividade, e se possa improvisar, e se possa colocar as questões, aquilo que as pessoas gostariam de saber. Porque hoje em dia os gabinetes de imprensa escrevem aquilo que lhe interessa e não a verdade dos factos. Portanto, os comunicados que são enviados para as redações dos jornais são feitos à medida dos interesses de quem o faz. Portanto, não é que nós gostaríamos de saber isto ou aquilo. Não, nós não gostaríamos de saber. Nós temos que pegar no comunicado que enviam para as redações e pintar a manta. Portanto, o jornalismo hoje já não é o que era. E serve de interesses. Isto é o desporto, como é a política. Portanto, para aqueles que nos estão a ouvir, os comunicados de imprensa são feitos não pela verdade dos factos, mas sim pelos interesses das equipas, sejam elas de ciclismo, de hóquei patins, de futebol ou até da política. Daí os tais novos jornalistas do Google. Sim, isso é o Google. Eu, quando morrer, já não deve faltar muitos anos, as histórias que eu conto, a vivência que eu tive na estrada, que eu tive nos pavilhões, que eu tive no campo, perde-se. Porque hoje são os jornalistas do Google. Eu tenho uma grande vantagem quando estou a ver Eurosport, é que a minha televisão tem a vantagem, como todas, de ter um botão para tapar o som. Acabar com o som, porque se eu continuo com o som, desaprendo tudo aquilo que aprendi. As asneiras que eles dizem são de tal forma, porque é feito por jornalistas que nunca andaram na estrada, não sabem o que é viver as corridas de ciclismo, as características é o Google que lhes dá, e portanto o contacto com o desportista deixou de existir. Passou a haver os conhecimentos do Google. Participou em X corridas, fez 10 terceiros lugares, 4 segundos portanto, é esta a história. E por isso eu corto o som à televisão muitas das vezes para não desaprender aquilo que aprendi. E quando agora vivemos tempos de facto muito diferentes, inéditos, incomuns, mas mesmo antes deles, mesmo antes do presente, há grandes transformações. O número de jornalistas que acompanham a volta a Portugal reduziu-se drasticamente. Ao chegar-se a uma sala de imprensa, em vez dos 40 de antigamente, é meia dúzia de gatos pingados, como se costuma dizer. Como é que vê também essa transformação com aquilo que é devido à nova tecnologia que vem trazer também? É a história que eu acabo de dizer dos gabinetes de imprensa. Os jornais, em vez de mandarem um enviado especial, não enviam porque vão receber o comunicado, as classificações e as declarações. E a história da corrida é feita pelo gabinete de imprensa dessa corrida, seja ela a volta a Portugal, o Grande Prémio Jornal de Notícias, a volta ao Alentejo, a volta ao Algarve. E, portanto, o jornalista que faz esse press release escreve aquilo que lhe interessa e não aquilo que aconteceu. E daí que os jornais, ao receberem, sem custos, a informação das classificações, a história da etapa e as declarações e fotografias, escusam de enviar um ou dois enviados especiais, um fotógrafo e um jornalista à volta a Portugal, porque têm tudo de borla. E isso, meu amigo, é uma questão de interesse. A bola, por exemplo, este ano, eu normalmente ia para a bola, ia eu com outro jornalista e um fotógrafo. Este ano fui eu. Este ano, o ano passado, fui eu sozinho, porque a bola entendeu que não valia a pena enviar outro jornalista e um fotógrafo, porque o jornalista que estava em Lisboa, na Travessa da Queimada, fazia as histórias da cidade. Ia ao Google, via quantos habitantes tinha, quais são as especialidades da região, quais são os monumentos de interesse, e fazia a história da cidade. O fotógrafo também não fazia falta porque a organização enviava as fotografias. E quem diz a bola diz o mesmo do Record e diz o mesmo do jogo. Portanto, havia um jornalista de cada. Nós chegámos a ter 40 e 50 jornalistas nas salas de imprensa, numa altura em que os fotógrafos enviavam por moto, através do motar, ia à estação de caminho de ferro ou à rodoviária, que naquela altura já era a estação, chamávamos nós as estações de caminhonagem, a entregar os rolos das fotografias para chegarem para Lisboa. Eu sou do tempo em que, por exemplo, a intervenção da 1h da tarde e das 2h, nós, ao meio-dia e meia hora ou à 1h30, eu avançava à procura de um telefone, porque normalmente já tínhamos programado tal sítio, ter um telefone, seja fosse um restaurante, fosse uma taberna, fosse um supermercado, fosse mesmo, inclusive, da própria GNR, nós íamos dar a notícia
às 2 horas daquilo que se tinha acontecido até à 1h30 da tarde. Provavelmente não, de certeza que a notícia já estava desatualizada. Aquilo que era verdade era a chegada em direto. Aí, e mesmo assim havia aqueles enganos. Em vez do Manuel Vilar, quem ganhou foi o Paulo Pinto. Portanto, e mesmo assim falhava. Mas havia outro interesse. Havia, como digo, a improvisação e a criatividade. Isso era meio caminho andado para prender, porque a rádio tem como grande objetivo prender as pessoas à rádio. As pessoas têm que ficar agarradas à rádio. E para ficarem agarradas, têm que ter do feedback do outro lado, têm que ter alguém que as consiga agarrar. São as tais imagens sonoras bem contadas. É verdade. Fernando, há uma história que você também já contou, que foi o maior elogio que um jornalista pode escutar, um jornalista de rádio pode escutar, que é a história com uma pessoa invisual. Isso foi em Matosinhos. Ainda hoje eu fico assim um bocadinho à rasca. Pronto, eu naquela altura as pessoas queriam autógrafos, queriam tudo, mas eu queria autógrafos, que ela chatice de autógrafos. E aquilo foi o final da volta a Portugal em Matosinhos, e o chefe da polícia disse: João Brandimir, não sei o que quer falar consigo. É mais uma chatice, deve ser que era um boné, que era uma camisola. Passado o João Brandimir, veja lá se pode ir ali e tal. Bom, até que disse: tem que lá ir, faz favor. E então qual foi o choque? É que era um senhor que era invisual. Eu aí fiquei, o homem disse-me, sabe, muito obrigado e tal, porque adiante, mas eu vejo a volta a Portugal através das suas palavras. Aquilo, ainda hoje fico um bocado engasgado. Foi um momento um bocadinho complicado da minha vida, porque, enfim, não esperava e bateu-me cá bem no fundo. Inclusive tenho o Zé Carlos, que é um invisual também, e que trabalha para as rádios locais. José Carlos Miranda Costa. Exatamente. Esse é um dos meus grandes admiradores e um dos meus grandes amigos, e também me dizem: eu contigo vibro, eu consigo estar a ver o relato, a ver os jogos que tu fazes através dos teus relatos. De vez em quando liga-me, tenho sempre cuidado, na véspera de Natal, o Zé Carlos nunca falha, liga-me sempre. E esta cena passada em Matosinhos foi, na verdade, dos momentos que me deixou, assim, como costuma dizer, muito arrascado, porque não estava à espera, quer dizer, não sabia. Desarma completamente. Fica completamente desarmado. Eu fiz de juro, eu, Neves de Sousa e o Ribeiro Cristóvão, a fazer de juro das missas em Mirandela. Eu fazer de missa, eu sabia lá se eram boas, se eram mais que prestavam. Eu a fazer de missa, dizia-me o Neves de Sousa: dá 5 votos àquela. Dizia o Ribeiro Cristóvão: dá 5 à outra. Ei, senhora da fato. Pronto, mas aquilo dá para dizer. Agora, uma situação destas é um bocadinho caricata e um gajo fica um bocadinho arrascado. É isso que vai motivando e que faz boas, valer a pena. São boas recordações. Exatamente. São boas recordações. Fernando teve 30 anos na rádio comercial. Não é propriamente 3 semanas nem 3 dias. Foram 30 anos, 30 anos, é verdade, em que passou os grandes momentos da rádio comercial, encontro rádio de informação, de desporto. Que balanço faz desses 30 anos de rádio comercial? É uma grata recordação e foi a minha valorização. Eu comecei do zero, cheguei lá acima, fui ao top, acompanhei a revolução da rádio, porque em 2005 eu saí da rádio, porque a rádio deixa de fazer desporto. Eu tinha tido um convite, quando foi à altura do Fernando Correia Prestrelo, para a TSF, através do Rangel. O João David Nunes disse: nem pensar, tu não sais, e não saí, portanto, e mantive-me lá. E daí que, portanto, acompanha a transformação da rádio, acompanha a transformação da bobine para o digital, a bobine que era aquela bobine que, para repetir o golo, o técnico tinha que voltar com a fita para trás para depois recuperar outra vez. Portanto, acompanha a transformação da era analógica para a era digital, que não tem nada a ver, portanto, com aquilo que eu aprendi, mas gostei muito mais e gosto muito mais da rádio do antigamente do que da rádio que se faz hoje. A rádio era feita, como se dizer, em mangas de camisa, e ali ou sabias ou não sabias, ou tinhas criatividade para poder, e bagagem para poder acompanhar a pessoa que estavas a falar e a entrevistar. E eu ainda hoje, antes de fazer uma entrevista, vou buscar a história toda desse atleta e faço as perguntas, tenho as perguntas todas orientadas e esquematizadas, que é para, de seguida,
não poder falhar. Agora, porque essa história de conheço tudo e mais alguma coisa, isso não existe. Nós temos que estar devidamente acreditados com saber e com experiência para poder controlar as situações, porque muitas das vezes há atletas, sejam eles de ciclismo, de hóquei, patins, de futebol, basquetebol ou handebol, em que o jornalista tem que fazer a pergunta e já tem que levar meia resposta na ponta da língua, porque há pessoas que não nasceram para falar. E muitos dos desportistas, grandes atletas, sentem dificuldades. E quando alguém lhe faz a pergunta e meia resposta, é porque tem conhecimento do valor e daquilo que quer saber, isso para o atleta é muito importante. Uma vida feita de trabalho e seriedade, esforço, a preocupação de fazer o guião de entrevista nas entrevistas vale mesmo por isso, porque hoje em dia muitas vezes nota-se que há uma grande falta de preparação naquilo que são as entrevistas, mas o que fica também destes 30 anos são 30 anos de muitos amigos. Sim. Criou muitas amizades, Fernando. Muitas, por todo o mundo. Eu nunca pensei, alguma vez pensei em ir à China, nem pensar nisso, quer dizer, fui 3 vezes à China, sabia lá o que via falar na China. Alguma vez pensei em ir à Índia, eu quando andava na escola no Ciborro, ouvia falar de Goa da Mão e Dio, e aos 70 anos, ir à Índia, para mim foi, ir à Austrália, do outro lado do mundo, ir para a América do Sul, fazer voltas no México, na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, conhecer outras pessoas, outras gentes, tudo isso me enriqueceu. E enriqueceu de tal forma que para mim fazia aquilo que gostava e ainda por cima me pagavam, que era uma coisa interessante. Eu fazia o que gostava e depois os amigos, os amigos jornalistas de todo o mundo. Eu felizmente consigo ter jornalistas em todo o mundo. Contactamos hoje através das redes sociais, é fácil. Ainda ontem falei com o Horowitz, que é um colega meu, o Hugo, que faz parte do Yacht Lab da Bélgica. Queria saber como é que estava a história do Alarcón, porque o Pinto da Costa vai recorrer do caso Alarcón. As pessoas deviam saber, o facto de ser um presidente, tinha a obrigação de saber como é o passaporte biológico. O passaporte biológico não está só no ciclismo, está noutras modalidades. E para que as pessoas saibam, o caso do Raul Alarcón é que, enquanto que o presidente Pinto da Costa diz que ele teve um acidente, é verdade, que teve medicamentos que tomou que não podia tomar em competição, é verdade, mas a verdade é outra. A verdade é que o ciclista não foi apanhado nesse controle. O ciclista, ao longo dos últimos anos, violou por várias vezes o passaporte biológico porque fez aquilo que não devia. Eu não vou aqui dizer que fez transfusões sanguíneas, estava a dizer a verdade, mas não digo, portanto fica assim. E portanto o passaporte biológico detectou-lhe tudo isso. Portanto, por muitas voltas que o Porto possa dar e que o Alarcón possa dar, nunca será ilibado e o castigo vai manter-se porque ele violou as regras antidopagem ao tomar, ao longo dos anos, nos últimos anos, desde 2015 pelo menos, violou por no mínimo 3 vezes o controle antidopagem e por esse motivo foi penalizado. Sai da Comercial em 2005, após 30 anos de casa, da sua casa, e faz as malas para o Alentejo. Sim. Como é que foi viver esse momento? Não, eu tive pouco tempo para respirar, porque quando mal me apercebi já me estavam a convidar para a bola. Eu nunca me passou pela cabeça ser um jornalista de escrita. Eu fiz 50 anos de jornalista, eu comecei a escrever no Monte Morense. Tenho lá ainda as crónicas que escrevia para o Monte Morense. E, surpreendentemente, sou convidado a ir para a bola, mas coloquei uma condição, só ia fazer ciclismo. Não, o resto, para mim, tinha acabado. E eu disse, sim, senhor, é isso mesmo que nós queremos. Eu nunca me passou pela bola. A bola é considerada a Bíblia do desporto. Eu nunca me passou pela cabeça que um dia pudesse ir para a bola. Já estou há 15 anos, faz 16 anos na bola. E também consegui aí uma posição, felizmente, que me permite ter uma voz ativa. E são pormenores importantes. Nós temos que, através do trabalho e da credibilidade, da seriedade, é que nos temos que impor. E foi isso que aconteceu. Portanto, hoje sou jornalista da bola, faço comentários para a Bola TV, também faço de cameraman, faço de comentador, faço de jornalista de escrita, tiro fotografias e, portanto, e já tenho 74 anos, mas pronto, lá me vou, como se costuma dizer, um desarrascando e um alentejano desarrasca-se em qualquer parte do mundo. E sente-se feliz com esta vida?
Isso, feliz eu estou sempre, graças a Deus, desde que tenha saúde, até o bicho até hoje ainda não apareceu, continuo a ter os meus almoços, os meus jantares, os meus amigos, a fazer uma rota gastronómica nos locais onde vou. Há sempre um sítio onde, a qualquer localidade onde vá, tenho sempre que ir àquele sítio porque já lá estive e gostei. Aliás, o Fernando é uma referência para os outros jornalistas porque ele é que sabe ali onde se vai comer, não é? Às vezes vamos almoçar aqui ao além. Diz isso, não vale a pena estares a fazer qualquer alfitrar isto ou aquilo, porque isso já está decidido. E está, porque antes de começar a voltar a Portugal, já sabemos onde é que vamos almoçar e onde é que vamos jantar. Sente saudades da rádio? Sim. A rádio para mim foi tudo. Porque o jornal é diferente da rádio. A rádio é como digo, ou se sabe ou não se sabe, ou se tem criatividade e consegue-se agarrar as pessoas, ou então não vai. O jornal, a notícia pode ser trabalhada, o título pode ser alterado, à meia-noite já aconteceu muitas vezes, temos que alterar o texto, e na rádio não, na rádio é em direto e ao vivo. Ali ou é bom ou não presta. Ou é verdadeiro ou é mentiroso. E, portanto, só assim se consegue. A rádio foi aquilo onde eu vivi muitos anos, onde criei muitos amigos, onde criei a minha imagem. A rádio continua a ser para mim a menina dos meus olhos. Em 20 de março de 2019, na Volta ao Alentejo, o Fernando Emílio foi homenageado e aplaudido por todos. O que é que significou também esse pequeno gesto de homenagem? Qualquer dia estou a morrer. Quando a gente faz a homenagem às pessoas, é porque já estás de pé para o gajo já está com os pés a caminho do caixão. Não, sensibilizou-me bastante isto, porque, como digo, sou o único totalista, e hoje em dia ser totalista de uma prova que vai fazer 38 anos, não está ao alcance de qualquer um. Felizmente que fiz todas as voltas ao Alentejo, vamos lá ver se consigo pelo menos chegar às 40, já faltam 3, esta 38 que se vai realizar de 23 a 27 de junho este ano, mas a Volta ao Alentejo foi sempre, também como a rádio, a menina dos meus olhos, onde eu tinha e tenho muito peso, porque não admitia que qualquer papagaio que chegasse de qualquer lado viesse ao Alentejo e dizer, não, meu amigo está aqui, primeiro tem que saber, tem que conhecer, e depois, se quiser escrever, escreve, mas escreve a verdade. Não vai inventar que o Alentejo são todos umas bestas. Lá por a gente dizer café em vez de café e leite em vez de leite, somos tão cultos como vocês que vêm do Norte, de Lisboa ou do Porto, porque, por norma, os jornalistas do Porto e de Lisboa, que têm sempre uma briga entre ambos, querem ser sempre mais inteligentes que os outros. Não são iguais. E nós provamos isso. O facto de serem de Lisboa ou do Porto ser iguais aos alentejanos, aos ribatejanos ou aos algarvios. Agora não podemos chegar ao Alentejo, o Alentejo fica atrás do sol posto, fica, mas se fosse o Alentejo já tinhas morrido de fome. Muitas das vezes digo isso. E é assim. Era o celeiro de Portugal, hoje em dia mas é um pouco diferente. O Alentejo continua a ser uma referência. Sim, sem dúvida. dúvida. Se não houvesse Alentejo não existia Portugal. Sem dúvida. Eu chego, esteja onde estiver, e só não falo alentejano, não falava alentejano na rádio porque não me deixavam. Mas no dia a dia continuo a falar alentejano, continua com o meu sotaque e não abdico disso. E nem admito que me repreendam, porque é esta a minha maneira de ser e a minha forma de estar. Fernando Emílio, 50 anos de carreira. 30 anos de rádio comercial, 16 anos do Jornal A Bola, teve 3 anos também na Antena 1. Uma carreira cheia de grandes momentos, grandes amizades, bons amigos, que é o que fica da vida, também é isso. Quando olha agora para os telejornais, os jornais, cada vez mais despidos do seu ciclismo, cada vez com menos páginas do seu ciclismo, como é que vê também o futuro do ciclismo neste patamar, com menos exposição em termos de jornalismo? Ora bem, o ciclismo está a crescer nos outros países e em Portugal não passa da cepa torta. Um país que não paga aos seus atletas, corta-lhe nos vencimentos. Estamos a falar de ciclismo. Nós temos 9 equipas continentais. Metade das equipas corta os vencimentos e não paga. Como é que nós, num país destes, podemos ter 9 equipas? É uma mentira. Portugal não pode ter mais de 4 a 5 equipas continentais e já são muitas. As restantes têm que ser de elite e sub-23. E essas equipas só não vão à Volta ao Algarve porque é de elite,
mas vão à volta a Portugal, porque se pode fazer como se fez em 1985, 3 seleções, uma norte, outra centro e outra sul, onde se revelaram o José Santiago e o Joaquim Gomes, e podemos ter a evolução do ciclismo. Mas o mais importante é que não há estruturas, não há formação. Os jovens de júniores, cadetes e sub-23, desde o ano passado que não têm competição e não sabem quando é que vão ter. Se não houver formação, não pode haver João Almeida, não pode haver Rubens Guerreiros, não pode haver Rui Costas. A formação é importante em qualquer modalidade esportiva. E em Portugal o ciclismo tem 9 equipas continentais e tem 8 ou 7 de sub-23 de elite. Não pode ser, a pirâmide está invertida. Não há formação. Não havendo formação, pronto, cai pela base. Pode demorar mais um ano, pode demorar mais outro, mas as pessoas querem vestir um fato muito bonito e ter os sapatos rotos. Porque Portugal não pode ter 9 equipas continentais. É uma mentira, porque a maior parte dos ciclistas, se não tivesse as mulheres a trabalhar, passavam fome, porque as equipas, muitas delas, não lhe pagam. Esta é a verdade. Fica gravado e assumo aqui em qualquer lugar deste país. O ciclismo português é uma mentira. Enquanto houver equipas que pagam 1.000 euros e que só entregam 500, e às vezes, como é que se pode andar no ciclismo? Não pode, isto é uma mentira. Portanto, temos que apostar na formação, temos que apostar nos novos valores, temos que criar uma base de sustentabilidade para depois se chegar aos sub-23 e aos profissionais. Os ciclistas profissionais em Portugal são uma mentira. A maior parte deles vive porque a mulher está a trabalhar. São através das mulheres que eles sobrevivem. E mesmo assim, alguns já têm o descaramento de ir para a Serra da Estrela fazer estágios. Mas como? Então, se eles não têm dinheiro para ter em casa, vão fazer estágios para a Serra da Estrela para ficarem em 30º lugar ou 35º? Isto tem que ser revisto. Mas isto começa pela base, e a base não existe. E pela Federação. E a Federação não tem coragem de dizer, meus amigos, nós vamos fazer 4, 5 equipas de continentais. Não tem. Porque têm medo. Porque têm rabos de palha. Porque começando pelo presidente que foi ciclista. Isto que digo aqui, repito, fica gravado e assumo isto em qualquer lugar. São palavras feitas também de desilusão daquilo que é o panorama atual em Portugal. O Fernando Emílio, lá está no tal grupo de risco, não é? Devido à Covid-19, está no tal grupo. Já com 74 anos estou lixado. Estou lixado. Mas felizmente a vida vive bem, graças a Deus. Como é que é ser jornalista e viver nestes tempos de Covid-19? Consegue-se viver, tem que ser responsável. Eu continuo a assumir todas as minhas responsabilidades, na rua, nos contactos que tenho. Não, isto aí, meu amigo, não, há tolerância zero. Isto é como andar na estrada, tolerância zero. É respeitar a DGS, mas sabermos adaptar também aos novos tempos. Adaptar à situação. E adaptar a essa situação é saber respeitar. E saber respeitar não é agora ir para os restaurantes que se estão fechados, não podemos ir. Mas pronto, temos que aguardar, queremos comer umas tubras para o mês que vem. Temos que ir a Mora comer umas tubras, mas temos que arranjar condições para ir comer essas tubras. As pessoas têm que ser responsáveis. E essa responsabilidade passa. Temos os contactos telefónicos, eu faço as entrevistas, faço as reportagens. Ainda hoje, repito, há uma página com o Nelson Oliveira, que está aí em Itália, mas fez a reportagem. E que diz o Nelson Oliveira, diz o Rubén Guerreiro, ou outro qualquer. Não perguntam, porquê é que não escreves do ciclismo português? Porque está parado, então vou escrever o quê? Se for escrever dos dopados, estamos desgraçados. E depois ainda mais, em Portugal fazem-se regulamentos que não se cumprem. Não se cumprem os regulamentos. Não é só no ciclismo, é em quase todas as modalidades. E por aqui me fico para não dizer mais umas verdades. Fernando, quero-lhe agradecer o ter vindo até Montemor Novo, à sua terra, ao seu concelho de berço, ter vindo de propósito para falar um bocadinho comigo. O que é que eu gostaria também de transmitir aos montemorenses que nos ouvem, em jeito de fim de conversa, porque há uma geração que não conhece o Fernando Emílio, mas há um muito grande número de pessoas, até porque a população é envelhecida, que conhece, a velha guarda, que conhece muito bem e tem muito orgulho do Fernando Emílio, que faz da humildade um dos seus pilares. O que é que gostaria de transmitir? Continua a ser o mesmo, nasci no Ciborro, continua a ser sócio da Pedrista, do União, da Carlista, portanto continuo a ter a minha base em Montemor e vou continuar a ser montemorense e ciborrense. É evidente que o tempo passa,
E nós estamos cada vez mais velhos, mas isso não impede de termos o amor e a paixão às nossas raízes. Foi aqui que nasci, foi aqui que me criei e tenho que agradecer. Assim, com a voz embargada, mas é a vida. É muito bom sinal estarmos hoje aqui, os dois. O Fernando Emílio, com 73 anos, à beira dos 74. Paulo Canas, 44 anos, filho de Fernando Canas, das Caldas da Rainha. Lá estou ao pé dos Francos, por acaso. É verdade. Mas falarmos com a franqueza com que falamos, com a tranquilidade que é bom, numa rádio feita de palavras e não de músicas, que é tão bom também. E às vezes a verdade dói. Por isso, se houve alguma coisa que doesse nas minhas palavras, olha, fica pelo menos a consciência de que disse aquilo que queria e aquilo que tenho vivido e aquilo que sou. Não fui mais nem foi menos, sou eu. Sou eu que continuo a ser alentejano, morense e ciborrense. Grande Fernando Emílio, mestre Fernando Emílio, muito obrigado por hoje ter estado connosco. Obrigado. Um abraço. Obrigado.